Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e pessoal, hoje estamos aqui de novo com o nosso amigo Rodrigo, um grande colecionador e conhecedor de quadrinhos. Salve galera do canal Mundo Herói, satisfação estar aqui para falar com vocês e debater um pouco sobre uma obra que é sensacional. Com certeza está no meu top 10 ali de todos os quadrinhos que eu já li, cara. No meu top 10 com certeza também, uma obra sensacional. Mas pessoal, antes da gente começar, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Também não se esqueçam de dar um like aí pra gente, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui, galera, de crise de identidade. Pra mim, na minha opinião, uma das melhores histórias da Liga da Justiça. Ah, com certeza, uma história com um roteiro muito bem escrito, muito bem trabalhado pelo Brad Meltzer, os desdobramentos, como ele descreve todos os acontecimentos, cara, tudo tem uma consequência, é muito legal. Inclusive, essa história, cara. É uma história que por anos refletiu consequências em outros títulos, né? Exatamente, cara. Você vê que é uma história que ela inicia-se ali com uma patrulha que o Homem Elástico está fazendo com a Águia Flamejante. E ele começa a contar um pouco da história dele com a mulher dele, que era a Sue Dibny, que era uma pessoa muito próxima à Liga da Justiça, uma pessoa muito querida, entre aspas, no mundo herói, né? Exatamente. E não deixa de ser. Deixa de ser. E eles tinham um casamento perfeito, né, Rodrigo? Um casamento muito digno harmonioso, né? Exatamente. E eu acho muito legal a forma com a qual ele trabalha, falando, pô, dentre todas as pessoas pelas quais ela podia se interessar, o Gavião Negro com aquele peito peludo, exatamente. O Superman que ele fala que ele é lindo, com aqueles olhos azuis, né? O Arthur, né, que é o Aquaman, que é um rei, né? Dentre todas as pessoas, ela foi gostar justamente dele. Ele que não tinha nenhum atributo a mais. Exatamente. É porque perto desses caras, pessoal, é difícil. Até eu que sou lindo, perto de um Superman, quem que eu sou, cara? É difícil, né? Difícil, né? É desleal. É desleal, cara. Um desleal. kryptoniano, peito de aço, mano. Exato. Daí nessa patrulha que ele tá fazendo com a Águia Flamejante, ele recebe um telefonema da esposa dele de que tem algo errado acontecendo na casa dele. E quando ele chega em casa, ele já encontra ela morta. Cara, é uma história pesadíssima, uma história assim triste. Não é a história pra quem tá buscando dar risada. Não. É uma história que você já tem que ir com a cabeça preparada porque é uma história pesada. É, história pesada. A gente vai entrar um pouco mais a fundo na história. Nem vou falar que tem spoiler, porque isso aqui já foi lançado há muito tempo. Então não é spoiler. Não, de coisa velha não tem spoiler. Não. Daí a história se desenvolve dentro de buscar quem assassinou Sue Dibny, uma pessoa tão querida na comunidade dos heróis ali, né? Daí isso mobiliza praticamente todo os universos, todos os heróis, todas as famílias, todas as frontes do universo da DC. Exato. Seja a Sociedade, seja a Liga, seja Titãs, até os Renegados entram ali. E especialmente aqueles que tinham a identidade secreta, aqueles que não tinham a identidade secreta, tinham uma identidade já pública, teve já a família num sistema de proteção. Exato, eles começam a temer pelas pessoas. Não? E o Batman lança a pergunta-chave: quem se beneficiaria com tudo aquilo? Exatamente. Essa é a pergunta que pega o quadrinho inteiro. Quem se beneficiaria com a morte de um familiar de super-herói? Exatamente. E nisso é obrigado a se revelar um segredo do passado que tinha ficado guardado às sete chaves por muito tempo. Daí você começa a entender o que de fato está acontecendo ali. Enquanto vários membros da Liga vão atrás de um, vão atrás de outro, vão atrás de outro, alguns se reúnem em torno de um único suspeito que para eles de fato seria o culpado pelo acontecido de anos atrás. O que foi esse acontecido? O Dr. Luz invadiu a torre da sociedade, da Liga da Justiça. Enquanto não tinha ninguém. Achando que não tinha ninguém, né? Que não tinha ninguém. E lá chegando ele encontra a Sue Dibny, que é sozinha. A esposa do Homem Elástico, né? Que estava sozinha, aproveitando da situação, ele bateu onde mais doía. Exatamente, pessoal. Ele fez coisa muito feia e nem todo mundo ficou sabendo.
Quem foram os primeiros a retornar foi o Flash Barry Allen, a Zatanna, o Carter Hall, né, o Gavião, O Arqueiro Verde. o Arqueiro E a Zatanna, você já falou a a Zatanna? Zatanna, foram eles, né? Foram- E a Canário. E a Canário, isso. E a Canário. Daí eles detiveram o E só- meliante e- em flagrante, Exato. mesmo depois do fato, infelizmente, do fato consumado, né? Eles prenderam e com isso o Dr. Luz percebeu o quê? Pô, esse é o ponto fraco dos heróis. Vai ser mais difícil vencê-los no tete a tete, mas quem são as pessoas que esses caras amam? Com quem eles se importam, né? E nisso ele já ameaça a Iris, a esposa do Barry, falando: ah, Barry, olha lá, embaixo dessa luva tem o que aí? Uma aliança? Você tem alguém te esperando em casa? Ele já começa a Ele jogar. coloca- Ele começa a jogar muito sujo. com Ele essa coloca, galera. ele coloca o dedo na ferida. Ele vai onde mais dói, né? Ele vai bater onde dói. O Gavião Negro, um cara truculento, já desmaia ele ali na hora. Já. E, E fala, eles ó, começam a debater temos entre que eles. fazer. O que a gente vai fazer com esse cara? Aí Tem uma entra- votação ali, né? Aí entra o mais pesado, talvez, assim, digamos, da história, né? O que você faz com uma pessoa nessa situação? Eles fizeram uma votação entre eles, né? E o escolhido foi lobotomizar o O Dr. Luz. Dr. Luz, ou seja, apagar da memória dele aquilo por meio da magia, já que a Zatanna estava presente, e mudar totalmente a personalidade dele. E mexeram feroz com a cabeça dele, hein? Mexeram pesado. Por isso que quando tem a morte da Sweet Divine, só esse grupo suspeita do Dr. Luz, porque é uma coisa que sempre ficou entre eles. Era meio que considerado ali a equipe de limpeza, a equipe que tratava, meio que a X-Force ali, né? É a liga dentro da liga, né? É o grupo que só mexe com situações que eles falam assim que o Superman é certinho demais, o Batman tem muitos princípios e muitos códigos morais, então tem que ser personagens já que fazem o trabalho sujo que tem que ser feito. E faz o que tem que ser feito, exatamente. Daí, com essa mudança implementada, assim, digamos, no Dr. Luz, ele passou a ser um cara fora da casinha, virando motivo até de chacota. Virou aqueles heróis, aqueles vilões assim... Caricatos. Caricato, bobo, né? Aqueles que parece vilão da década, sabe? Aquelas da época de ouro, da era de ouro, né? Exato, aqueles virão mais bobão mesmo, Bobão, né? exatamente. Tudo em decorrência dessa interferência que a Zatanna fez aí na mente dele, né? Então, esse foi o fato que levou esses personagens já citados a acreditarem que de fato tinha sido o Dr. Luz, e voltou anos após para finalizar o trabalho dele por completo, assim, digamos, né? O que seria de fato a morte da Sue. Em paralelo a isso, vão acontecendo as outras investigações dos outros grupos, né? E os vilões, em geral, começam a ficar tão desesperados com essa situação, porque começa um cerco tão grande a todos os vilões, que tem vilão que começa até a querer ajudar a achar pra tirar o dedo da reta. acabar, porque eles querem que isso acabe logo, porque nenhum vilão tá conseguindo fazer nada, tá todo mundo em cima. Porque foi uma coisa que, como a gente falou, mobilizou todos os heróis, Todos. cara. Todo mundo ficou preocupado, porque todos tinham família em casa. Todos tem algum ente que quer proteger, alguém do seu círculo de amizades, do seu círculo de relacionamentos que aquilo não tinha virado um alvo. Tinha virado um alvo. Eles falaram que todo mundo que tinha familiar tinha ganhado um alvo no peito dos seus familiares. Exatamente. Mais ou menos com essas palavras, né? Bem isso. E a situação só se agrava mais quando acontece o ocorrido com o pai do Tim Drake. O pai do Tim Drake, cara. Daí você começa a ver a outra vertente da investigação. Pistas começam a ser plantadas em determinados lugares para desviar e desmembrar essas investigações, né? E isso acaba culminando na morte do pai do Tim Drake, cara. Que acabou morrendo, entre aspas, de alegre ali, né? Não tinha nada a ver com a história. E acaba sendo uma vítima das consequências, dos atos dos outros, né? Outra pessoa que acaba morrendo nesse período é o Boomerang? Nuclear. O Capitão Boomerang também O morre. Capitão Boomerang morre justamente no embate, No embate com o pai do Tim Drake, né?
E o Nuclear também morre no meio das investigações. Atravessa uma espada no peito dele, que tem um reator nuclear, né? E ele acaba perdendo uma das suas duas personalidades, cara. E, cara, nessa história a gente vê o quão forte é o Exterminador, hein? Cara, Deathstroke. Ele peita, Rapaz, uns 4, 7 negros da liga ali sozinho, cara. Cara, é o Arqueiro Verde segurando ele pelo pescoço, a Zatanna aqui, o Flash. Nessa história, o Exterminador ele é bem trabalhado. E o Oliver, o arqueiro, né? Ele fala por mais de uma vez que o Slade usa 90% da capacidade cerebral dele. Por isso que ele tá sempre à frente, é um estrategista brilhante, um extremo combatente marcial, né? Tanto que, cara, ele inutiliza a Zatanna, ele inutiliza o Barry, o Wally West, que era o Flash na época, né? Tudo usando a cabeça, você vai vendo que ele vai atacando nos pontos certos, não é golpe aleatório, tudo ele já sabe onde ele tem que... Sabe onde tem que bater, o cara é estrategista. Pra quem tem aquele clichê lá que o Batman é o mestre do preparo, que não viu o Exterminador ainda em ação. Exterminador, rapaz do céu. Ele para o Gavião Negro, para o Átomo que tava com eles ali também, cara. É um negócio assim absurdo. E a coisa vai só se agravando, e esse grupo fechado deles, que sabem essa história do Dr. Luz, dentro da Liga, uma hora acaba vazando essas informações. Acaba saindo, né? Porque aquela história, nenhuma mentira fica escondida por muito tempo, rapaz. Ainda mais uma desse tamanho, né? Ainda mais uma tão pesada assim. Ainda mais uma desse tamanho. Nisso, e ainda mais quando você tem pessoas como o Superman, que tem super audição. Exato. Quando você tem o Flash, que vibra tão rápido que você nem consegue ver que tem alguém ali. Exatamente. Que foi justamente o que aconteceu. O que aconteceu. O Lanterna também, na época, o Kyle Rayner, né? Ele consegue descobrir isso também junto com o Wally e acaba sendo cúmplice posteriormente para não espalhar esse ato tão vou colocar macabro, eu acho que sim, é uma coisa assim, tipo uma seita dentro uma coisa foi sem escrúpulos, né, cara? Totalmente. Mas aí entra aquele questionamento, o que é o limite, né? Numa situação extrema, como foi do Dr. Luz com a Sue, o que é o limite do certo, o que é o errado, até que ponto é vingança, até que ponto é justiça? Então, isso dá uma discussão sobre ética e moral que não acaba nunca, né? E personagens assim que já tem um código de ética, como o Batman, ou tem um senso de justiça, como o Superman, que acredita no sistema, sei lá, às vezes até na reabilitação, eles jamais iriam aprovar que o Dr. Luz fosse lobotomizado. Exatamente. Então eles falaram assim, precisa ser a gente aqui, que a gente não tem medo de fazer o que tem que ser feito, né? Foi feito, e agora vem os desdobramentos das consequências de tudo isso. A morte da Sue Dibny foi o gatilho para que tudo isso se desdobrasse ainda mais. Conforme as investigações vão acontecendo, um membro da Sociedade da Justiça, que é o Dr. Meia-Noite, ele fica responsável pela autópsia do corpo da Sue Dibny, que ela tinha sido queimada e todo mundo imaginava que a principal causa morte dela tinha sido realmente o fogo, né? Que ela tivesse sido queimada viva. Daí, com a autópsia do corpo, ele percebe que ela foi queimada já morta. Exatamente. E ele acha 2 pegadas no cérebro dela. 2 pegadas microscópicas no cérebro dela. E ao mesmo tempo que ele descobre isso, ele já pensa no Ray Palmer, né? E ao mesmo tempo, o Batman vinha o quadrinho inteiro martelando. Quem se beneficiaria? Mais ou menos nesse mesmo momento, ele fala, quem se beneficiaria? A família de todos os outros heróis. Essa era a resposta. Ou seja, quem fez isso era da família de alguém ali mesmo. Exatamente, alguém que não estava querendo perder alguma coisa naquele momento. E nessa linha, o que vinha acontecendo? O Átomo, Ray Palmer, tinha se separado da esposa, a Jean Loring, né? Jean Loring.
tinha se separado dela e ela estava tentando a todo custo se Reatar. reaproximar dele. Só que ela era extremamente reatar problemática. o relacionamento, mas era uma pessoa totalmente desequilibrada. Desequilibrada. Totalmente desequilibrada. Tanto que ela acabou No Arkham. ela acabou fazendo tudo que ela fez, achando que estava correto, por acreditar que isso faria com que a família dela se unisse novamente. Exatamente, ela fez isso, ela pegou o uniforme do Ray Palmer, vestiu, ficou microscópica, entrou dentro da cabeça da Sue Dibny, matou, causou ali um aneurisma, né? Causou um acidente ali cerebral Sim. nela, matou a Sue Dibny. Carbonizou o corpo para jogar a culpa. Tudo isso para trazer atenção para as famílias dos heróis, para ela ser beneficiada por ela ser família do herói, de um dos heróis e consequentemente para ela reconquistar a atenção do marido dela que ela queria reconquistar, ou seja, ela matou por um motivo mais fútil e a pessoa raso totalmente possível. desequilibrada, não mediu as consequências dos atos dela, não pensou em como isso poderia se desdobrar e tudo que aconteceu em decorrência Nossa, disso, mas ela né? causou, na sociedade heróica lá, ela causou um regaço, cara. Ela fez um regaço que raramente a gente já viu isso E acontecer. várias pessoas acabaram perdendo a vida, né? O pai do Tim, que era o Robin da época, o Capitão Boomerang, que não era flor que se cheirasse, mas Não precisava morrer naquele precisava tempo. morrer. O Nuclear foi outro que foi pra vala aí nessa... Foi pra terra do pé junto, né? Exatamente, depois veio outro Nuclear, mas o Raymond mesmo já era. Já era. E o pior disso tudo é que o Átomo deu dó dele no final, porque ele ficou tão envergonhado por tudo isso. Lógico, ele não teve culpa nenhuma, foi a desequilibrada da ex-esposa dele que fez Exato. isso. Só que ele ficou tão envergonhado por ele ter sido, digamos assim, que o motivo, O pivô, né? dessa loucura dela, que ele faz? Ele deixa ela no Arkham, entrega ela lá no Arkham, fala pra eles cuidarem dela, porque ia fazer o que com ela, né? E o que ele faz? Ele diminui até desaparecer E ele ficou desaparecido por muito tempo. Ele ficou muito tempo sumido de tamanha vergonha que ele Foi sentia. muito tempo sumido. Você vê que a Jean era tão louca, que tempo depois ela foi hospedeira do Eclipse. Do Eclipse, é verdade. Mas isso aí já é um assunto para um outro vídeo. É, exatamente, exatamente. Inclusive, cara, e esse grupo ainda tem um lance muito legal desse grupo que a gente estava falando dentro da Liga, que é a Liga dentro da Liga, que quando o Flash tá vibrando, que eles descobrem tudo que eles fizeram com o Dr. Luz, e o Flash fala assim, vocês acham que vocês acham que o Superman faria com vocês se ele soubesse? O que vocês acham que o Batman, porque o Batman não tem poder, mas todo mundo morre de medo do Batman. Sim, ali. o Batman. Aí eles falaram assim, mas o Batman não sabe, o Flash fala. O Batman sempre sabe. O Batman porque o sempre Batman, sabe. na hora que eles estavam tramando lá, você lembra que ele ia chegar e a Sue... Ele chegou, a Zatanna já tava mexendo na cabeça do... E a Zatanna Dr. também removeu essa lembrança da Removeu cabeça essa do Batman. lembrança. Ele falou assim, vocês acham? O Batman sabe, ele só não quer que vocês saibam que ele sabe. É. Mas ele sempre Batman sabe, sempre cara. sabe. O Batman sempre sabe, isso é O Batman demais, cara. sempre sabe. Ai. Mas é isso, galera. Você viu, essa foi a gente compartilhando nossas experiências aí com essa história, que é um roteiro sensacional, uma obra fantástica, das melhores que eu já li. Um roteiro muito legal, os personagens atuando de uma forma mais humana, assim, lidando com consequências, né? São os heróis como a gente espera ver eles num quadrinho mesmo, né? Exatamente, cara. É isso que eu quero ver. Eu quero mais roteiros assim, cara. Roteiros assim, Ô, Brad cara. Meltzer, volta a escrever aí, cara. Nossa, Brad Meltzer, volta. Mas é isso aí. Mais alguma consideração, Rodrigo? Olha, vocês têm que ler isso aqui. Leiam isso, pessoal. Isso é fundamental. Também tá no meu top 10 de melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. É sensacional. Na Amazon você encontra fácil. Conta. Pessoal, deixem aí nos comentários se também é um quadrinho que vocês gostam, o que vocês sentiram ao ler essa história pela primeira vez, as suas impressões sobre esses quadrinhos. E, pessoal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações, deem um like aí pra gente, pessoal. É isso aí, galera. Colaborem com o like aí. Foi muito divertido gravar esse vídeo aqui com vocês, cara. Logo deve ter mais material novo aí. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e a gente se vê.